Vamos agora para outra parte. Dando sequência, vamos falar agora sobre limites realistas que a gente precisa ter para que a gente possa compreender um pouquinho mais como é que esses esquemas eles são inseridos na nossa mente, na nossa vida, né? Então, vamos lá. Os limites realistas, eles vão trazer para a gente, né, a visão das nossas necessidades básicas, que precisa ser suprida. Então, a gente precisa também entender o seguinte: eu não posso querer suprir necessidades fora daquilo que eu posso, que é possível. Às vezes, a gente quer além do que é possível. Então, a gente também tem que ter essa ideia, que tem que ter um limite. A gente tem que entender quais são as minhas necessidades. É possível dela ser suprida? Ou eu estou querendo algo além do que é possível ser realizado? Compreende? Então, a gente precisa ter essa visão com relação a isso. Precisamos entender. Ele tem um limite realista. A frustração faz parte da vida. Então, muitas vezes a gente tem que entender, olha, eu quero um carro, mas eu tenho condições. Eu quero uma casa, eu quero um relacionamento dos meus sonhos, que está acontecendo isso, aquilo. Mas está dentro do possível para eu fazer? Se não está dentro do possível, eu também tenho que entender que eu vou ficar frustrado com isso. Faz parte da vida. É inegável a importância da frustração na nossa vida, né? Para que a gente aprenda que existe limite para as coisas. Né? Tem coisa que é possível, tem coisa que não é possível. Mas, assim, tudo é possível para quem crê. Mas você precisa crer e fazer por onde isso aconteça. A gente também não pode querer fazer mágica, entende? Então, existem regras, existem limites, existem acordos para as coisas. Então, a gente precisa entender esse limite realmente. Ao mesmo tempo, né, é necessário cuidar com flexibilidade e rigidez em uma demanda. Por exemplo, ser flexível, mas também a gente entender se dá ou não dá. Ou seja, eu tenho necessidade no relacionamento. Vamos supor, eu tenho uma necessidade de ser acarinhada mais vezes, de ouvir mais eu te amo. Então, eu tenho que ser flexível. Será que a outra pessoa também está? Eu também não ser rígida demais, não procurar demais, não exigir demais da outra pessoa, porque eu não sei o grau de emocional dela, né? Então, a gente também tem que ver se é flexível. Aí, no trabalho, com os amigos, eu quero que meus amigos, né? Aquele amigo ciumento, aquela amiga ciumenta que quer controlar as amizades do amigo, que é um amigo só para você. Você tem que ser flexível e não tão rígido. Vai ter momento que você vai ter que ser rígido e vai ter momento que você vai ter que ser flexível diante de uma amizade, de um relacionamento, um grupo de amigos, dentro da família. As necessidades, elas consistem, por exemplo, em ensinar para a criança e para o adulto, como o nosso cérebro está aprendendo todos os dias, que a gente já sabe disso. Ele é reprogramável, e a gente já teve o tema sobre reprogramação mental, né? Para a gente entender que nós podemos sim, não existe idade para isso, para reprogramação mental, o que existe é força de vontade e foco. Então, você precisa querer correr atrás do prejuízo e se esforçar para isso, tá certo? Então, ensinar a criança, a gente tem que ter esse exemplo, né? De ensinar a criança com firmeza. E o adulto também, a gente tem que ser firme com as pessoas. Então, assim, eu quero desse jeito, mas assim, será que a outra pessoa pode? Mas ser firme também nas minhas escolhas. Eu também não me colocar num relacionamento que eu vou sofrer, ou num trabalho que não vai ser legal para mim, ou numa amizade que vai abusar, ser tóxica. Entende? A gente tem que ter um limite realista, mas também a gente tem que entender, né? Ensinar para as crianças, mas ensinar também para as outras pessoas como é que a gente tem que ser tratado. Mas sem cobrar, sendo flexível, né? Rígido quando precisa ser rígido. Então, a compreensão, né? Para que a gente possa começar a ver e respeitar as emoções e os espaços das outras pessoas. A gente tem que respeitar o espaço, a escolha do outro. Às vezes a gente quer se manter num relacionamento e a outra pessoa não quer mais, e você quer forçar aquilo. Ou a gente quer ficar numa amizade que a gente sabe que não dá certo, a gente está sendo tóxico, né, no meio de uma família ou em alguma situação, e você tem que ver quais são as suas necessidades. Será que essa necessidade é realista? O que você está necessitando não está sendo prejudicial a você? É por isso que você tem que entender o que são necessidades realmente. Entenda quais são as suas necessidades básicas. No mínimo, porque tem outras necessidades também. Quando os pais ou o cuidador são excessivamente tolerantes e permissíveis com a criança, voltando lá na infância, né,
esse filho ele pode se tornar o quê? Um adulto arrogante. Quando a gente já... Pronto, imagina, rígido, né? Quando a gente começa a pensar lá na infância, né? Os pais que deixam o filho fazer tudo, aí a criança cisca no chão, eu quero brinquedo, o pai compra. Eu quero fazer não sei o que, o pai faz. Quando ele se tornar adulto, né? Tudo que aquela criança achava que o pai e a mãe ia estar ali para fazer, na vida vai ser diferente. Nem todo mundo vai ser igual o pai e a mãe. Permissível, ou flexível, entende? Então, ele vai se tornar um adulto arrogante, porque tudo que ele queria, o pai e a mãe davam. Tudo que ele fazia, o pai e a mãe aceitavam. Então, ele vai ser um adulto arrogante, inconsequente, egocêntrico, né? Ou narcisista, que não respeita as regras ou o espaço dos outros, pois ele acredita o quê? Ser digno de benefícios e esses benefícios são diferenciados. Eu estou com a pulseirinha aqui no nariz. Mas, enfim, ele vai achar que tudo tem que ser para ele na hora que ele quer. Por não tolerar o fracasso, vai ser uma criança um adulto que não vai aceitar o fracasso, né? Muitas vezes ele vai fugir da responsabilidade em situações conflituosas. Ele vai ser um adulto assim. Aí outro ponto também dentro desse esquema que a gente precisa entender, a espontaneidade e o lazer. Nós precisamos ser espontâneos, é a necessidade. Qual é a necessidade que a gente precisa? De ser espontâneo e de ter lazer. Então, dentro do CP Evidência, que é o Analisando a Nossa Caixinha Preta, aonde a gente vai trabalhar, né, dentro desse nosso programa de terapia exclusivo nosso. Se você quiser fazer, você entra em contato, deixa aí nos comentários, procura o nosso WhatsApp nos nossos grupos e a gente vai dar assistência desse programa. Dentro do CP Evidência, a gente trabalha isso, né? Cada setor da vida, família, emocional, tá? A gente vai trabalhar o trabalho financeiro, a gente vai trabalhar o corpo físico e a saúde física e a saúde mental, a gente vai trabalhar o lazer e o bem-estar, e a gente vai trabalhar o espírito e a espiritualidade. Então, dentro desse esquema que a gente criou, né, esse método CPVs, né, analisando a tua caixinha preta, você vai ver esse estudo nosso, baseado em tudo que a gente vem estudando dentro das terapias em grupos, e dentro desse longo estudo que a gente vem fazendo, e observação dos nossos assistidos, desenvolvemos esse método. Então, uma das nossas necessidades, a gente vai ver que é a espontaneidade, é você conseguir ser você sem ninguém importar qual é a vida. E também você tem um certo limite, né, que a gente viu, o primeiro seria o quê? Limites realistas. Então, é uma necessidade, você tem que ter limite, para que você entenda que existe o seu direito começa termina quando o do outro começa, e vice-versa. Então, outro esquema, né, seria o quê? A espontaneidade. Eu tenho a necessidade de ser espontânea. Eu falei para vocês, em outro encontro nosso, que seria o quê? Eu gosto muito de sorrir. Gosto de sorrir, gosto de mostrar os dentes da boca, mas não é proposital, mas eu gosto de sorrir porque isso me faz bem. E muitas vezes existem pessoas que não gostam de ver aquela gargalhada, aquele sorriso espontâneo, entende? Então, para algumas pessoas isso vai ser irritante, mas eu tenho a necessidade de sorrir. Então, se eu paro de sorrir porque eu estou preocupada com os outros, eu vou me privar. E essa é uma necessidade que eu tenho de me expressar. Então, se eu me bloqueio, eu deixo de ser eu para ser o que os outros querem. Então, outra necessidade também seria o lazer. Eu preciso descansar, eu preciso fazer o que eu gosto, para eu poder me sentir feliz, independente dos outros. E se eu sou privada disso, tanto na infância como na vida adulta, isso vai me trazer, acarretar grandes problemas emocionais. Tá dando para ouvir, legal, vocês estão me ouvindo, estão entendendo tudo direito, né? Então, vamos embora. Então, o que seria interessante a gente ver sobre isso? Ainda entre as necessidades emocionais básicas, né, dentro dessa terapia de esquema, a gente vai constatar a espontaneidade e o lazer. O que seria isso? As exigências, os compromissos, as condutas, a ética, né? E os ideais, eles precisam ser respeitados. A gente tem a ética pessoal, a ética de uma empresa, a ética de tudo que a gente tem que fazer, né? Então, a gente tem ideias que a gente tem que respeitar, a gente tem que respeitar o compromisso, a exigência do outro, a exigência do empresa. Então, a gente também tem que
ter a nossa espontaneidade, mas a gente precisa respeitar tudo, a gente precisa respeitar o ambiente onde a gente está. E muitas vezes aquele ambiente, ele não vai nos deixar expressar 100%. Ou seja, vai ter lugares que você não vai poder chegar gritando, indo, vai ter lugares que você vai ter que se podar. Então, a gente tem que ter essa percepção e entender quais são os lugares que você está indo, que estão reprimindo essa tua espontaneidade. Quais são os grupos que você está fazendo parte que estão fazendo se sentir deslocado? Será que você não está indo só para os lugares que estão cortando suas asinhas, não estão deixando você florir, crescer? Ou será que você está tentando se caber em lugares que não são seus, não são seus? Entende? Então, a gente precisa ter essa visão, de entender aonde a gente está indo, por que a gente está indo, e se isso é uma necessidade nossa, ou se a gente está desrespeitando as nossas necessidades. Isso são necessidades dentro do esquema que foi falado dessa teoria, e eu concordo. Eu tenho essa necessidade. Então, eu usei como um exemplo no nosso encontro passado, que foi a área de trabalho. Eu, como sou uma pessoa muito espontânea, eu necessito ter liberdade para trabalhar, no horário que eu trabalhar, que eu me sinta à vontade, que o meu desenvolvimento mental me dê intelecto suficiente para poder trabalhar, e que eu tenha a espontaneidade de sorrir, de me expressar do jeito que eu gosto, sem tanto rigor. Então, trabalhar em algumas empresas talvez não seja bacana para mim. Qual é a profissão que você está escolhendo? Talvez não seja aquilo que seja bacana para você. Talvez esteja te reprimindo, te deixando triste. Né? Você esteja indo para lugares que não estão te fazendo bem dentro da área profissional também. Então, a gente precisa ver qual é a nossa necessidade. Então, eu encontrei a minha necessidade de me expressar, de trabalhar com aquilo que eu gosto, de ajudar pessoas, porque eu gosto de falar, eu gosto de ouvir, e gosto de aconselhar. Então, eu procurei um lugar que eu me adaptasse, né? E lazer também é outro sistema que a gente precisa entender, né? A nossa necessidade de se divertir, descontrair, né? De nada adianta os pais ou responsáveis sentirem-se realizados porque o filho foi bem na escola e fazer inúmeras atividades, né, extracurriculares, se ele não teve espaço nem tempo para curtir as sensações agradáveis e levar o leve da vida. Então, o que acontece? As crianças estão sendo iniciadas cada vez mais em várias atividades, porque os pais querem ver filhos formados mais cedo, cheios de qualificações, mas esquecem também o brincar. E uma criança que é privada do brincar, quando ela se torna um adulto, ela vai se tornar um adulto chato, um adulto rancoroso, sem, como é que eu posso dizer, sem espontaneidade, sem se expressar, sem entender o outro, sabe? Sem paciência, porque ele não teve um momento de brincar. Então, o lazer também é necessário. A criança precisa de brincar. O adulto precisa relaxar. Não adianta a gente só trabalhar, ganhar dinheiro e não ter tempo para curtir esse dinheiro. Tá num momento que você está total estresse, fazendo muitas funções e você não tem tempo para você, para fazer aquilo que você gosta. Então, você vai fazer o que da vida? Vai ficar só trabalhando, não vai tirar um tempo para respirar, para fazer nada, do nada. Entende? Então, a infância, com cuidadores hipercríticos e rígidos também, vai trazer problemas para essa criança, né? Um ambiente familiar com alto nível de cobrança, a criança tem que tirar notas boas, a criança tem que fazer isso, reprimindo a criança o tempo todo, a espontaneidade da criança sendo cortada, né? Muita cobrança, escasso de espaço para espontaneidade, né? E lazer faz com que uma criança se torne um adulto com pensamentos e ideias, as ideias pessimistas, extremamente negativas. Sempre indeciso essa criança, vai ser um adulto indeciso, preocupado e apreensivo. É um indivíduo que não consegue expressar as emoções, ele vai se tornar um indivíduo que não vai conseguir expressar as emoções dele na vida adulta. Sentimentos por receio, ele vai ficar receoso de ser julgado, de ser visto como distante, invisível, frio. Ele vai ficar com esse receio de ser visto dessa forma, reservado ou indiferente. Desenvolve padrões rígidos, vai se tornar uma criança e um adulto rígido, inflexível com as próprias realizações, a si mesmo e as realizações de outras pessoas. Ou seja, ele vai ser rígido com ele, vai ser rígido com os outros. Ele não vai ser flexível nem com ele, nem com os outros. Ele vai ser uma pessoa que vai cobrar de si, vai cobrar dos outros. Entende? Ele vai desenvolver esse padrão
de rigidez e inflexibilidade. Ou seja, ele vai ficar inseguro com ele e com outras situações. Outra necessidade dessa terapia do esquema, né, a gente vai ver a necessidade de liberdade, né? Então, eu tenho essa necessidade de ser livre. Livre para trabalhar no horário que eu me disponibilizei para trabalhar. Eu me organizei para isso. Então, eu trabalho em determinado horário. Abri até uns horários mais cedo. Mas eu, para ser feliz, eu não preciso de muito dinheiro. Eu preciso atender com excelência, fazer com que as pessoas se encontrem dentro da terapia comigo, se eu consiga dar para elas o que elas vieram buscar, e eu sair feliz e realizada porque vi vocês saindo com a carinha diferente da que vocês chegaram. Então, eu tenho essa liberdade de me expressar, de ter minhas emoções válidas. A gente ri durante a terapia, eu converso com vocês, a gente se envolve, a gente desenvolve e a gente vê as emoções sendo válidas, tanto as minhas quanto as de vocês, né? A gente conversa muito sobre isso no nosso falar. A liberdade de expressão e as emoções válidas, né, são outras necessidades importantíssimas que a gente tem que fazer para refletir, que precisa ser suprida. Todas as pessoas têm o direito de se posicionarem, opinarem, né, de pedirem pelo que necessitam emocionalmente e de serem atendidas. Nós temos o direito de falar o nosso posicionamento. Nós temos a liberdade de expressão. Eu tenho que dizer quando eu não gosto de uma coisa, eu tenho que dizer não quando eu tenho que dizer não. Eu tenho que saber dizer sim na hora certa. Eu tenho que saber dizer que não dá mais para mim. Eu tenho que desistir das coisas que não são para mim, que estão me machucando. Então, nós temos necessidade disso. E quando nos privamos disso, né, que entramos no sofrimento. A gente vai ver tudo isso se formando lá desde a infância, como eu falei para você. São programas que a gente vai esquematizando na nossa mente. E nós precisamos trabalhar isso, né? Não deve, veja só, quando as nossas emoções de necessidade, né, não forem atendidas, elas precisam ser instruídas, né? E quando ninguém concorda com aquilo que a gente tem, e a gente fica calado, tudo que a gente quer expressar, e a gente vai calando, e vai se adaptando ao que os outros querem, né? E mesmo assim a gente vai ser reprovado. Por mais que a gente queira agradar alguém em alguma situação, a gente vai fugindo do nosso eu, verdade? A gente trabalha também, você teve, analisando a nossa rotina, né, encontrando o seu eu verdadeiro, trabalhando o seu eu antigo, repaginando ele, reprogramando para você se tornar o eu que você quer ser futuramente. Então, a gente precisa entender isso. A nossa liberdade de expressão é muito necessária, é uma necessidade. Nossas emoções, elas têm que ser válidas. Às vezes você vai reprimir um choro. Eu contei uma história para você sobre o choro. Eu trabalhava numa empresa que eu queria chorar, eu fui ofendida e eu não consegui naquele momento. Eu fui para o banheiro chorar. Eu contei para vocês esse episódio. Então, eu acabei saindo dali para chorar, porque eu precisava chorar. Se eu não chorasse naquela hora, eu ia ficar traumatizada. E mesmo assim, ainda ficam marcas, né? Então, às vezes, você quer chorar, você não pode, engole o choro. Quantas vezes alguém disse para você, quando era criança, engole o choro, não chora agora, não fala, né? Ah, não ri demais, para um pouquinho, agora é para ficar sério, não vai brincar, para. Então, a gente tem as nossas emoções sendo invalidadas, né? Então, é como se dissessem a elas, né? Que entendam porque estão reagindo daquela forma e que, além de tentar resolver o problema, vão ajudar a controlar o desconforto dessa emoção negativa. Nós precisamos desse momento que seja alguém nos dizendo, né, que vai entender aquela situação, que as nossas emoções vão ser válidas, que vai nos apoiar naquele momento que nós estamos sentindo a sensação negativa. Naquele momento que eu saí da sala que eu trabalhava com muitos homens na sala, eu era uma das poucas mulheres. Então, eu saí daquele lugar querendo ter minhas emoções validadas, querendo chorar, querendo um abraço de alguém que acolhesse, entendesse que aquilo ali foi muito pesado para mim. Mas eu fui sozinha para o banheiro, chorei lá. Então, nesse momento, o que mais a gente quer? A gente quer um abraço, um acolhimento de alguém. As palavras que vão ser de conforto, não de desconforto, né? Que vão nos ajudar a controlar o desconforto, as emoções negativas que a gente tem para fazer. Isso não é feito só com as palavras, mas principalmente por meio de gestos e atitudes.
Nós precisamos acolher aquela criança que está chorando, entender qual é a emoção dela, ela precisa expressar para entender a criança, respeitar aquele momento dela para que ela seja uma adulta também que vai respeitar as emoções dos outros e vai se sentir acolhida também, né? E a gente não vê isso nem na infância, nem na vida adulta. Como eu falei e tenho falado e vou continuar falando. O nosso cérebro ele é adaptável. Vai depender de mim, de você e do nosso esforço, do nosso foco, para que a gente possa se readaptar de forma positiva, né? Quando essa necessidade de liberdade de expressão, de emoções validadas, a gente precisa atendê-la, né? Quando elas são atendidas, as crianças têm maiores condições de controlar e melhorar suas emoções. Elas se tornam, elas acabam desenvolvendo a capacidade de regular as emoções, né? E passam a confiar na sua própria capacidade de lidar com as emoções negativas. Então, toda criança que tiver essas necessidades validadas, elas vão ser reguladas, elas vão se sentir mais emocionalmente acolhidas e vão ser adultos que vão saber lidar com as emoções. Um adulto, né, a gente vai acabar entendendo que esse adulto vai ter uma regulação das emoções e vai se tornar um adulto mais equilibrado, quando ele tem a liberdade de expressão e de emoções validadas. Quem que não quer, né? Na hora do momento, naquele momento de dor, de emoção, que alguém nos apoia, seja a gente criança ou não. Todo mundo quer essa coisa. Então, outra necessidade de expressão que eu achei bem pertinente trazer para a gente trabalhar seria o que? A necessidade de aceitação e de conexão. Então, aceitação e conexão, eles estão dentro das necessidades emocionais e dentro da terapia de esquema. As pessoas precisam se sentir, elas precisam sentir que são aceitas e são importantes. Não tem essa necessidade, né? Nós queremos que as pessoas olhem para a gente e digam assim, olha, poxa, incrível, ela é tão importante, ela mudou as coisas da minha vida quando eu comecei a fazer terapia, né? E ela me deu ela virou umas chaves lá, me ajudou a virar umas chaves. Eu comecei a ter a vida do jeito, e aí as coisas foram mudando. Quem não quer ser validado dessa forma, né? Essa aceitação, essa conexão, né? Aceitar, entender que somos importantes. Então, as pessoas precisam se sentir aceitas e importantes, colhidas afetivamente. Necessitam ainda de que mais? Necessitam que suas solicitações de ajuda sejam atendidas. Então, a gente precisa, quando a gente precisa de ajuda, a gente entender, olha, não, eu estou aqui, te ajudo, opa, obrigado. Você está lá no supermercado, chegando em casa, o marido vai lá, pega essa cola, te ajuda, entende? Aí você está fazendo um negócio lá, aí você sente que a pessoa está te acolhendo, está te ajudando. Aí um filho vai em casa, não, minha mãe, deixa que eu faço. Aí o marido vai lá, deixa que eu lavo o prato, mentira. Aí você vai fazendo algumas coisas assim, você tem essa necessidade das pessoas observarem você e te ajudar. Ver que você é importante. Não, fulana, você está cansada, deixa que eu faço, eu te ajudo. Então, assim, a gente tem essa necessidade, né, de aceitação, de conexão, que as pessoas se conectem conosco, percebam os momentos que a gente está precisando, né, de alguma coisa, se sentir protegida, né, ser atendido, protegido, naquele momento de vulnerabilidade. Aí eu preciso ir ali, aí alguém vem e me ajuda, me suporta, né, me dá um suporte, entende? Então, o adulto que não teve a necessidade suprida, né, na infância, com relação à aceitação e à conexão, geralmente se sente abandonado. Quando ele percebe que não foi aceito, né, não gosto de você, se sente rejeitado ali, eles vão ter na infância, né, o quê? Eles vão se sentir menosprezados, eles vão se sentir abandonados e não vão conseguir estabelecer vínculos estáveis com outras pessoas. Ou seja, ele vai ser uma criança que vai se sentir menosprezado e abandonado. Então, a todo momento, quando ele tiver uma situação, eles vão criar a situação de abandono também. Não necessariamente vão ser abandonados, mas eles não vão conseguir ter vínculo. Eles vão sabotar os relacionamentos de amizade, dentro da família. Eles vão sabotar. E os momentos que ele tiver bom em família, eles vão acabar criando aquela imagem negativa de todo jeito. Vai se sentir sempre menosprezado e abandonado. Os vínculos vão ser estáveis, não vão ser legais, né? E assim, ele não vai conseguir se relacionar com as outras pessoas com facilidade, né? Consequentemente, acabam se envolvendo
em relacionamentos destrutivos. Vão ser o quê? Vão ser relacionamentos que não vão ser legais, vão ser relacionamentos que vão ser abusivos, né? Que vão machucar, que vão sempre ser levados ao fracasso, ou seja, eles vão entrar em relacionamento que não vai estar bom, que não vai ser legal, que não vão ajudar, sabe? E eles vão entrar em relacionamentos que eles já sabem que vão estar fadados a ser acabados, aniquilados, entende? Eles já vão procurar relacionamentos assim, que vão deixá-los sofrer, né? Eles vão se tornar adultos que vão rastrear pessoas que já vão levar o sofrimento, relacionamentos que já vão deixá-los já sabendo que não vai para frente, entende? Consequentemente, né, esses relacionamentos vão ser levados ao fracasso. Acreditam, esse tipo de pessoas, eles vão acreditar que o quê? Que não se adequam à sociedade, que não são pessoas que são fáceis de lidar, né, que não são bons o suficiente, vão ter essa sensação de eu não sou bom. Se eu não fui aceito na minha infância, se eu não tenho conexão naquela área, naquela fase, eu vou achar que eu não sou suficiente, eu não vou ter conexão com ninguém. No momento que eu precisava de uma conexão, de entender o que era conexão e aceitação, não me mostraram da forma positiva, eu vou levar isso para a vida adulta, entende? Sente-se inferiores, indignos, insuficientes, de receber carinho e afeto de alguém. Dessa forma, eles vão acreditar que quem está à sua volta, a qualquer momento vai abandoná-los. Ou seja, aquela sensação de abandono, de mágoa, vai sentir todo momento. Poxa, a qualquer momento vai acabar. Aí eu sei que ele vai me deixar. Eu sei que ela vai me deixar. Não vai dar certo. Entende? Então, é muito bom a gente estar ligado nisso. E estudar também essa terapia. Aí vamos embora. Dessa forma, eles vão acreditar que ninguém vai estar ali do seu lado de repente porque quer ficar. Vai estar porque quer realmente a qualquer momento deixar, né? Então, outra parte aqui que é bem interessante. Eles têm uma tendência a se isolar. Ou seja, por conta disso, eles se auto-sabotam, não, nos relacionamentos, e se isolam. Tá certo? Se isolam. Autonomia e competência, né? Uma outra necessidade que a gente precisa de autonomia e de competência. Também entre as necessidades emocionais básicas, elas estão bem profundas nesse patamar também. É muito necessário. Seria autonomia e competência para irem em busca da realização, né? Eles precisam ter autonomia, que é outra necessidade também bastante interessante, que é o quê? Né? Autonomia e competência para ir em busca da realização das conquistas e sonhos. Os indivíduos precisam conhecer suas habilidades e competências. Nós precisamos, para ir atrás dos nossos sonhos, entender nossas habilidades. Lembra que a gente foi lá estudar um pouquinho o que era as nossas competências, né? Descubra o seu talento. Você tem que descobrir qual é a tua habilidade, o que você sabe fazer, o que você gosta de fazer, o que é bom, não. Para você saber qual é a tua competência. Então, autonomia e competência. Para isso é fundamental que os caminhos sejam também mostrados aí, né? Lá na infância e agora na vida adulta também. Que eles hajam com motivação para se arriscar. Se uma criança, dentro daquela fase de aprendizagem, né, eles forem estimulados a ter autonomia e competência, eles facilmente vão buscar isso para a vida e vão conseguir se realizar pessoalmente. Porque as frustrações vão vir dessa falta, dessa assistência, entende? Mas quando a gente está sempre sendo motivado, né, a se arriscar, a tentar de novo, e se tiver auxílio durante esse momento, o que vai acontecer? E suporte, o suporte for priorizado, aí vai ser muito mais fácil para a criança se tornar um adulto que vai buscar a independência e a realização profissional e pessoal, né? Porque se eu tenho autonomia naquele momento, as pessoas deixam eu fazer, vai lavar um prato, vai arrumar uma casa, vai sozinho, aí quer fazer tal coisa sozinho, o pai e a mãe tem que deixar para a criança também ver nos seus limites, tem que ser só supervisionado. Se a gente deixar a criança só fazer aquilo que a gente está supervisionando e mandando, a gente não vai entender a capacidade da criança se desenvolver sozinha, entende? E a gente vai estar cortando as asinhas dela para ela crescer. As necessidades que se encontram nesse domínio de autonomia e competência, né,
elas são de orientação e apoio e auxílio nessa execução. Então, o que a gente precisa? Ser auxiliado para executar e não ser punido ou ser cortado de executar, né? O pai e a mãe deveriam, olha, faz desse jeito, eu vou ensinando de longe e vai dando esse suporte, né? Nos estudos, nas tarefas, em tudo que a criança estiver desenvolvendo ali, enfrentando para ter mais a autonomia, né? Para saber resolver os problemas que você tem. Ao mesmo tempo, influencia também a autonomia, incentivando, a gente vai ter que incentivar a autonomia como? Para enfrentar os desafios, para ser mais independente, faz sozinho. Ai, a criança cresceu um pouquinho, vai ali, compra ali, vá, toma um dinheirinho, vá, que eu vou olhar de longe, observa de longe. Se a criança está tendo as responsabilidades, ela está lidar com a situação. Então, a gente tem que olhar de longe, o adulto a mesma coisa, né? Mas o que acontece com a criança que não teve esse momento, autonomia, nem estímulo de competência, né? Quando os pais ou cuidadores cercam a criança, tem muito cuidado excessivo, e assumem as suas tarefas, não deixam as crianças fazer a tarefa sozinhas, não deixam elas buscarem compreender e enfrentar aquele desafio, né? Elas impedem o desenvolvimento da sua capacidade e autonomia. Então, voltando, né, a autonomia e a competência, elas vão ser exercidas dentro desse sistema. Quando a gente compreende isso, o adulto ele vai ser mais independente quando ele é iniciado a ter autonomia e competência. Quando ele é estimulado a ter mais capacidade, a fazer movimentos de tarefas mais sozinhos, entende? Então, ele vai se tornar um adulto mais independente, com autonomia, né? Muito possivelmente, ele se tornará um adulto, se ele não tiver essa assistência durante essa competência, né? Esse desenvolvimento de autonomia, ele vai se tornar um adulto com dificuldade para resolver problemas, né? A gente vai ver muito isso hoje. São adultos que não conseguem resolver os problemas sozinhos, que não conseguem tomar decisão sozinho, nem assumir responsabilidade sozinho, né? Sempre coloca alguém tem que ter esse problema, alguém tem que resolver, né? Então, ele ficará, né? Se tornará um fracassado e incompetente, vai ter essa sensação de fracasso e incompetência, né? Então, assim, a gente já está finalizando, mas tem 6 necessidades humanas, né, que eu coloquei, assim, para a gente já vem estudando, que seria a certeza e o conforto, né, ele já desenvolveu. Isso é certeza e conforto. Cada indivíduo precisa ter a certeza de se sentir seguro, de estar seguro. Essa primeira necessidade é estabelecer um emprego. A gente tem a necessidade de ter emprego, a gente tem a necessidade de se sentir seguro no emprego, na família, em várias situações. E o conforto que aquilo vai trazer, né? A estabilidade que o emprego vai trazer para a gente, né? A incerteza também, a gente tem a incerteza e a variedade. Ela vai trazer para a gente o quê? Como pensamento, né? Ela vai exatamente ao contrário da primeira necessidade humana, que seria a certeza e o conforto. A incerteza. A gente tem que entender que existem momentos que a gente vai ter incerteza na vida, que as coisas podem variar, podem mudar, sair do nosso controle, né? Então, nós precisamos perceber isso. Perceber que essa necessidade de certeza e variedade está relacionada à mudança, aos desafios que a gente vai enfrentar. Então, a gente tem que compreender que vai ter momentos em que vai haver a necessidade de estar incerto e sair do nosso controle, sair do planejamento. O que a vida menos precisa é de certeza. Quando a gente só tem certeza na vida, a gente não consegue passar por momentos de oscilação, a gente não vai saber lidar. Então, nós precisamos passar por momentos de certeza, para que a gente comece a ter um pouquinho de visibilidade para se adaptar às circunstâncias, né? Então, quando nós começamos a buscar uma variedade, né, dentro daquilo que queremos sair da rotina, sair um pouquinho da rotina, variar, mudar, né? Sair do certo para o incerto também, se deixar acontecer,
né, o padrão daquilo que está sempre ali para a gente, sendo do mesmo jeito, né, o tempo todo certo, né, se expor às novidades, né, encontrar doses diárias que vão fazer com que você seja, né, como é que se diz? Vão fazer com que você gere um pouco da incerteza na sua vida, né? Ela vai trazer o quê? Um pouco de estímulo para você pensar, começar a pensar e a buscar alternativas. Quando a gente sai daquilo que é certo, que é tudo planejado, a gente vai estimulando o nosso cérebro a criar alternativas, a gente vai estimulando ele ao imprevisto, a gente vai exercitando o cérebro para sair do automático. Tudo que a gente está acostumado dentro do momento hoje, onde a gente vive, é tudo fast food. A gente só quer o quê? Tudo que já está pronto, que já está mastigado. Então, o nosso cérebro ele fica viciado naquilo, não aprende mais a utilizar a função que é de se readaptar. E é isso que a gente precisa incentivar, né? A gente precisa dar significado e importância para a nossa vida. Pensar no agora, no significado de ser, né? Da importância que nós temos de pensar em como ser valorizado, de ter o reconhecimento ou a valorização, né? O significado que a gente dá para a vida, né? Então, a gente precisa ser reconhecido em algumas coisas e ser valorizados, né? Quem é que não quer ser valorizado? Significado para a vida a gente precisa. A gente precisa de coisas que são importantes para a nossa vida. Então, a gente precisa começar a perceber o que é necessário para a vida, né? Quais são as minhas necessidades? Que significado isso tem para a minha vida? Vai trazer alguma mudança? Muitas vezes, o que está sendo necessário para você, né? Ou talvez você esteja correndo atrás de uma necessidade, esteja sendo prejudicial para você, que não esteja trazendo benefício nenhum. Então, precisamos começar a reprogramar a nossa mente de acordo com aquilo que realmente vai nos trazer prazer, vai nos trazer realmente coisas positivas e que vai relocar realmente nossa mente para fazer aquilo que a gente deseja, mas deseja de uma forma positiva, que venha trazer bons frutos. Tá? Uma outra coisa também que é uma necessidade é amor e conexão, né? A gente quer ser amada, a gente quer entrar na conexão, como a gente viu dentro das necessidades aí, a gente quer ser compreendido, acolhido, a contribuição também, né? A gente também tem que pensar em contribuir para o nosso planeta de uma forma, contribuir para o planeta, contribuir para a sociedade, contribuir em família, né? Então, são algumas necessidades que eu agreguei aqui, falando de uma forma simples, né? A necessidade de contribuir. O que você está fazendo pelo planeta? O que você está fazendo pela sua família, pelo seu bairro, pelo seu grupo mais próximo? Será que você está fazendo alguma coisa? Você tem essa necessidade de contribuição, de participar, de contribuir, de deixar um legado, né? Eu tenho a necessidade de atender pessoas de muito, de acolher as pessoas, e de transformar a vida delas, né? E de mudar, de deixar alguma coisa na vida para me representar. Tem também o crescimento, necessidade, né, para a gente finalizando, a crescimento, essa necessidade de crescer, de se expandir, né, contribuir para alguma coisa dentro do caminho, mas crescer também junto com ele. Tudo cresce, né? Crescer junto, crescer com a empresa que você está trabalhando, crescer com a tua família que você formou agora, fazer aquela família crescer no trabalho, crescer na conta bancária, né? Diminuir na cura, crescer nas coisas boas. Então, assim, crescer dentro de situações que você se propõe a crescer. E quem não quer crescer? Quem quer expandir, né? Crescer na consciência? O princípio básico da vida, né? É crescer. Plantamos como árvores, né? Crescemos, desenvolvemos uns frutos, né? Crescemos, regamos, cultivamos. Então, nós precisamos crescer. A vida funciona assim, né? A gente planta, a gente espera aquela planta crescer, se desenvolver da fruta e sair plantando novamente. Então, quem não tem essa necessidade? Tá certo? Então, vamos começar a estimular isso. Estimular esse desenvolver, de entender as suas necessidades. E continuar trabalhando né? É isso que eu trago toda semana na segunda-feira, para a gente expandir essa nossa consciência,
para que a gente possa ter uma visão melhor de entendimento sobre a nossa história, sobre o que queremos ser, somos, estamos querendo ser ainda, né? Para onde estamos indo, qual o sentido de tudo isso? E você começar a se observar, se autoanalisar, tá certo? É por aqui que a gente termina. Eu convido você a participar do nosso canal, a deixar o seu like, né? A curtir, comentar o que você achou do vídeo, compartilhar com outras pessoas e deixar o seu feedback para que a gente possa estar melhorando, né? Lembrando a você que isso aqui é um nosso encontro da terapia em grupo, que a gente faz na segunda-feira, às 19h09, para os nossos assistidos, aqueles que estão nos nossos grupos de WhatsApp, Telegram, né? Aqueles que já fazem terapia conosco. Lembrando a você também que se você quiser fazer, né, o nosso método, que é o CP Evidência, a gente vai começar a trabalhar no teu eu antigo e reformular, reprogramar você para o eu do futuro que você quer se tornar. Dentro desse programa, nós vamos apresentar. É só você chamar, deixa aí algum comentário, se eu quero, a gente vai colocar você em um grupo e você vai participar, né? Os nossos valores são bem bacanas, está dentro do que você pode pagar e vale muito a pena, é tudo online, tá certo? A gente vai acompanhar você, fazer terapia e fazer você começar a se olhar, a se ver de forma diferente. Eu conto com você, né? Aprecie o nosso trabalho, compartilhe e deixe seu comentário, ok? Até a próxima segunda terapeuta. Shalom. Tá uma parada aqui. Porta Macielma. Tá um barulho aqui. Só um minuto. Porta Macielma. Vou falar, tá? Só um minuto. Pronto, aí conseguiu compreender, né? Aí